Fala, torcedor alvinegro praiano. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vida que segue, né? Vamos levantar a cabeça, andar de cabeça erguida. Vamos ver agora aqui as informações do Santos, né? O nome que está na mira agora aí é do Vozvoda, né, pessoal? Vozvoda que teve a passagem aí pelo Fortaleza, uma bela de uma passagem. Fortaleza com a renda bastante inferior e ele conseguiu fazer aquele excelente trabalho, né? Vamos ver aí o que o Murilo Tauro trouxe aí sobre essa situação, beleza? Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vocês concordam com o Vozvoda? Eu prefiro o Vozvoda do que o Sampaoli do momento, né? E o Tite não. Mas o Luxemburgo seria bom, mas não tem nada a isso. Falaram no Vozvoda, vamos dar uma conferida aqui. After do Santos depois dessa goleada que machucou muito. Na carreira do Neymar, é a derrota mais sofrida disparado, né, meu amigo? Como é que tá essa busca por treinador? Como é que tá o dia aí em Santos? Pois é, Joana, boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente aqui no Taon, dia seguinte à tragédia que aconteceu ontem no Morumbi. Essas foram as palavras do gerente de futebol do Santos, Alexandre Matos. Depois do jogo, naquela tradicional coletiva de imprensa do treinador, quem falou foi Alexandre Matos, porque o Kleber Xavier foi demitido e nem concedeu a entrevista coletiva, nem se despediu dos torcedores, dos jornalistas que trabalham no dia a dia. Kleber Xavier está fora, mas a comissão técnica dele, que veio junto com ele, está mantida. Matheus Bach, Vinícius Marques, o César Sampaio, todos eles seguem comandando o Santos, que volta a treinar amanhã à tarde. O Santos hoje teve folga, amanhã à tarde volta às atividades, pensando já no Bahia no próximo domingo. Jogo importante para o Santos. O Santos, com a derrota, está só a 2 pontos da zona de rebaixamento e não terá Neymar. O Neymar tomou o 3º cartão amarelo, não joga no dia 24 de agosto, coincidência ou não, o dia do aniversário do filho do Neymar. Neymar fora desse jogo contra o Bahia. Agora, o que o Santos quer é acertar logo um novo treinador. O Alexandre Matos disse que a partir de hoje começa a procurar um novo nome, que ainda não tinha ido ao mercado, mas a gente tem informações de que o Sampaoli foi procurado há 2 semanas. O Kleber já balançava no cargo há algum tempo. O Sampaoli foi procurado pelo Santos, é nesse momento o primeiro nome da diretoria. Também apurando, eu ouvi que o Tite não é uma opção nesse momento, apesar da comissão técnica comandada pelo Tite nas últimas 2 Copas do Mundo estar à disposição do Santos, a serviço do Santos. O Tite não é um nome nesse momento. A diretoria chegou a conversar com ele nesse ano, mas não é opção para agora. Então o Santos tenta um novo nome no mercado. O Vojvoda é uma opção que agrada a diretoria, mas o Santos também já o procurou logo quando o Pedro Caixinha saiu e foi considerado um valor muito alto. Então, nesse momento, o Sampaoli é a opção, mas a gente já viu na saída do Caixinha o Kleber Xavier surgir como uma grande surpresa. Então, vamos aguardar os próximos dias para saber se o Santos vai buscar um nome já conhecido do mercado ou se vai optar por uma nova opção. O Santos, que volta a treinar amanhã na terça-feira, e pode ter para o jogo contra o Bahia a volta do William Arão e do João Basso. Os dois já fazem a parte da transição física, já treinam no gramado, pelo menos aconteceu isso na semana passada. O William Arão, inclusive, treinou ontem, no dia do jogo do Santos. Ele estava no CTR Pelé fazendo um condicionamento físico para poder estar à disposição do jogo do próximo domingo. O Santos só tem o Campeonato Brasileiro, até por isso, até a derrota de ontem, li muito isso nas redes sociais, doeu ainda mais. O Vasco é um time que está em 2 competições, estava na zona de rebaixamento, era o primeiro colocado do Z4. Se o Santos vencesse, abriria 8 pontos para a zona de rebaixamento, só que a derrota fez o Santos ficar só a 2 pontos. Então, na próxima rodada, o Santos já pode entrar de novo na zona de rebaixamento. Foram mais de 50 mil torcedores no Morumbi que saíram antes da bola rolar, até muito frustrados por tudo que aconteceu. Kleber Xavier não é mais técnico do Santos, o Neymar saiu chorando. Não era esse o domingo que o torcedor que lotou o Morumbi fez uma festa gigante, imaginava ver de perto, né, Joana? Ah, mas não era mesmo, meu amigo. Muito obrigada pelas informações. Lá vai o Santos de novo. E olha, o Santos mostrou
que teve muita dificuldade no mercado para trazer um treinador. Vamos lembrar o tempo que ficou atrás do Quinteiros, aí não deu certo o Quinteiros, aí trouxe Pedro Caixinha. Pedro Caixinha foi demitido, aí tentou um monte de gente, não conseguiu. Aí surpreendeu a efetivar o Kleber Xavier numa primeira missão como treinador, ele que tem aí uma belíssima carreira como auxiliar do Tite. Agora mantém a comissão do Tite, tá confuso por lá, e a gente sabe que o Santos está com muita dificuldade de contratar. Vamos ver o que... Nem precisava falar. Estava bem claro no choro incontrolável e na caminhada solitária. Neymar sofreu a maior derrota da carreira, o Santos a maior goleada para o Vasco. É um sentimento de muita vergonha, eu nunca tinha passado isso na minha vida e isso infelizmente aconteceu. Por isso o choro, por isso o choro. Não, choro de raiva, de tudo. Infelizmente eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, a gente chama. Isso é que é a realidade. O conforto veio do adversário. Fernando Diniz e ele estiveram juntos na seleção. Mais uma palavra amiga? Mas eu imagino que ele esteja chateado. Ele queria ganhar, como a gente queria ganhar. Felipe Coutinho e Neymar são muito parças. A mesma geração, muitas convocações juntos. Era o primeiro encontro dos dois, cada um no seu time de coração. Mas no primeiro encontro com a bola rolando, falta do Coutinho no Neymar. Antes fosse só isso, uma chegada mais dura no coleguinha. Mas existem outras maneiras de machucar um amigo e afetar uma torcida inteira, que veio para fazer festa e sai daqui com uma goleada. Neymar estava incomodado. Ele apontava para a lateral enquanto o Vasco comemorava. Ele foi ao Bandeira reclamar que a bola saiu antes do primeiro gol do Vasco. A imagem é essa. Neymar e o Santos não foram ouvidos. Na sequência da jogada, o Vasco trabalhou bem a bola. Girou e pelo alto ela chegou até Lucas Piton. Domingo difícil, Neymar com a bola na mão, pronto para bater um pênalti. Minutos antes, Guilherme caiu na área e o árbitro marcou. Vamos lá? Não. O VAR entrou em ação e recomendou seguir o jogo. Impedimento marcado no lance. Foi a 7ª partida seguida de Neymar. Mas ele não chega à 8ª. Da conversa nada amistosa com o juiz, ele levou o 3º cartão amarelo. Estava difícil manter a calma. Neymar pediu. Quando Guilherme perdeu essa chance. Santos na trave. Momento perfeito para botar em jogo as mais de 54 mil pessoas das arquibancadas, o melhor público do ano para o clube. Parecia que nem precisava de mais apoio, mas foi exatamente aí que o rumo desse jogo começou a mudar. David fez um golaço. A zaga do Santos deu uma mãozinha pro ataque do Vasco. Felipe Coutinho, amigo do Neymar. O Ryan fez o 4º do Vasco. Muitos torcedores do Santos começaram a deixar o estádio, com pouco mais de 15 minutos de partida no segundo tempo. Neymar chamou o time, falou duro. Era como se o capitão santista tentasse juntar os cacos. Ele não conseguiu. Coutinho de novo, livre, na cara do gol. Repetição de uma cena de terror para o santista. Da euforia vascaína para uma tentativa de entender que domingo era aquele. Parte da torcida preferiu nem olhar mais para o campo. Não adiantou dar as costas. Deu para ouvir o 6º gol de Tietê. 5 gols em 16 minutos. Fim da linha para Kleber Xavier no comando do Santos, após menos de 4 meses. Vergonha na cara, pedir perdão pro torcedor, porque é uma mancha na história do clube e a gente é responsável disso. Não só o Kleber foi responsável, mas todos nós. No futebol e na vida, não tem muito o que se fazer. É levantar, contar com a ajuda dos amigos, seguir adiante e deixar o tempo atenuar um dos piores dias da história do Santos
e de Neymar. Começando o Globo Esporte, eu tô olhando e não acredito. 6-0 pro Vasco, uma das maiores derrotas da história do Santos, uma derrota que vai ficar marcada para sempre. A maior derrota da carreira do Neymar, como o Renato Peters falou brilhantemente nessa matéria. A gente tem até a foto do Neymar aqui, porque realmente fica difícil entender o que acontece com o Santos. A gente vai até mostrar a tabela também logo mais aqui. Obviamente que a gente vai repercutir muito, vai falar muito sobre essa derrota vergonhosa do Peixe, né? Diante de mais de 54 mil pessoas. Torcedor santista não merece esse tipo de derrota, não merece passar esse tipo de vergonha, mas não estou sozinho aqui no estúdio, estou com a minha querida Aline Calandrini, Calan, que jogou muito a vida toda no Santos também, então sente essa derrota também, né, Calan? É horrível, horrível, vergonhoso, pra gente não falar outra coisa, mas eu acho que já havíamos sinais sobre isso, porque o Santos venceu o Juventude, mas jogou muito mal, muito mal. Contra o Cruzeiro foi amassado no primeiro tempo, apesar da vitória. E aí a conta acabou chegando muito mal, muito mal. Exato, aí a gente tenta até achar umas justificativas, né? Desde 2023, que foi quando o Santos caiu, 9 técnicos, né? Contando com os interinos também, passaram pelo comando do Peixe. Olha lá, média de permanência de 3 meses e meio. Não tem como arrumar um time de forma alguma em 3 meses e meio, né, Calan? É claro que ontem você pode pôr uma parcela na comissão técnica, nos atletas, mas a maior parcela realmente é das gestões, péssimas gestões, não é apenas do Marcelo Teixeira, já é de algum tempo já, é um problema muito estrutural e uma hora essa conta chegaria. A maior vergonha foi de fato o rebaixamento, mas se o Santos não prestar atenção, vai brigar, mas já está brigando na verdade, a realidade do clube é essa hoje. Exato, inclusive isso aqui foi um story, né, que o Neymar postou ali, falando que o Santos não merece isso e realmente o torcedor não merece. Bom, vamos agora lá para Santos, para ver como é que tá o clima, né, Murilo Tauro. Como tá o clima aí pelos lados da Vila e quem que é o técnico favorito, né? Já que o Kleber Xavier foi demitido depois dessa derrota. Boa tarde, meu querido. Fala, Fredão, Calandrini, boa tarde para você, para todos que estão ligados aqui com a gente no Globo Esporte. O Santos ainda não tem um nome para poder substituir o Kleber Xavier. Vai tentar negociar durante toda essa semana para ter já no domingo que vem, jogo contra o Bahia, lá em Salvador, o novo nome. O Santos não quer deixar o interino para comandar o Bahia. O Santos volta a treinar amanhã à tarde e quem deve comandar o Santos é o Matheus Bach, o filho do Tite. Faz parte da comissão técnica que foi mantida. O Alexandre Matos, executivo de futebol, anunciou a saída do Kleber Xavier e anunciou também que toda a comissão técnica que chegou com o Kleber está mantida. O único que sai é o Kleber Xavier. Apesar da proximidade do Tite com esses nomes, ele não é uma opção nesse momento. O nome mais próximo de ser o novo técnico do Santos é o Sampaoli, que já negocia há algumas semanas com o Santos, mas na última semana especificamente essa negociação ficou mais fria, mais travada, então o Santos ainda tenta ir ao mercado para poder trazer um novo nome e, como eu disse, já tê-lo no próximo domingo, o jogo contra o Bahia lá em Salvador, Fredão. Fechado, Murilo, meu irmão, um abraço para você. O Santos tomou 6-0 do Vasco, né? Que tá abaixo do Santos na tabela aqui, então com 19 pontos, então realmente tomar 6-0 de um time que tá abaixo, realmente uma derrota muito difícil pro torcedor santista. Bom, daqui a esses jogadores subindo de produção, como o Nuno Moreira chegou bem, o Tietchan tem sido importante nos últimos jogos. Eu acho que tem muita coisa sendo bem feita. E do Santos é a questão da falta de equilíbrio, porque a gente viu a maior parte do jogo ali, o primeiro tempo, comecinho do segundo, que não ia para esse lado. Só que é o mesmo time que ganha do Flamengo com um trabalho muito bem executado pelo Kleber Xavier, mas que teve outros jogos extremamente complicados. O jogo do Cruzeiro é um relato perfeito, que ele ganha, mas o primeiro tempo foi um amasso. Mas o do Flamengo eu acho a mesma coisa. Sabe aquelas vitórias enganosas? Sim. São as vitórias que acabam ali, enfim, agradando o torcedor, né? Porque é um jogo grande. Só que não é a forma que a equipe jogou não é tão convincente. Por exemplo, contra o Flamengo, é porque o Flamengo não conseguiu botar a bola pra rede. E quem ganha é quem bota a bola pra rede, é óbvio. Mas o Santos no primeiro tempo muito baixo, e ali no segundo tempo acabou que no contra-ataque encaixou muito bem. E aí toda a defesa do Flamengo acabou errando. Mas, por exemplo, são vitórias mínimas que mascaram o que a torcida já não agradava tanto a torcida. Sim. Que era o trabalho do Kleber Xavier. Isso. Por exemplo, teve essa vitória, teve a do Cruzeiro. Porque eu citei a do Cruzeiro, porque o Brasão agarrou pra caramba no primeiro tempo, cara.
E tiveram outros. É porque enfim, depois eu tenho que ver aqui, porque minha memória é muito ruim. Mas essas tiveram duas outros últimas contra o Juventude e contra o Cruzeiro foram as recentes. E o Brasão agarrou uma barbaridade e aí acabou mascarando. Ó, o Santos venceu, é o que importa. Mas era o Brasão sendo o melhor em campo, eu sei lá, com 2 gols de diferença, 1 gol de diferença a favor do Santos. E o Coutinho foi bem no jogo de ontem. Nossa. Vocês chegaram assim. Demais. Coutinho ontem tava numa paz, tava numa tranquilidade. Né? Ele até levou para aquele lado, não sou eu contra o Neymar, é o Vasco contra o Santos, mas ele ontem foi o Coutinho, Donk. Foi, e assim... E a gente fala do Morumbi, para ele especificamente, porque contra o São Paulo ele já tinha sido uma atuação das melhores dele com a camisa do Vasco nesse retorno, e ontem a mesma coisa, né? Não só pelos gols, especialmente o golaço com a cavadinha, mas muito à vontade, né? Pisando muito na área, o Gerson lembrou da questão, né, do posicionamento médio, ele era um dos caras, ele e o Nuno Moreira, os mais avançados, e fluindo o jogo, assim, passando muito por ele. Ontem foi, sim, atuação de gala do Coutinho. A Vitória está conosco ainda, porque Vitória repercute ainda, claro, e a imagem assim do Neymar, ela é forte pela figura dele, né? Pela importância mundial que o Neymar tem. Então a gente já está vendo nos outros países todos a repercussão, né, da maior goleada sofrida na carreira do Neymar. Como é que isso repercute por aí? Depois, claro, a gente fala sobre os técnicos também, mas a figura do Neymar nesse momento é muito falada, Vitória. Totalmente, Bruno. Até o retorno do Santos para o Neymar tem a ver com ser este lugar de um pouco mais de segurança para o Neymar conseguir voltar a jogar com calma, recondicionar fisicamente, né? Depois da série de lesões, enfim. Então, o torcedor do Santos, ele tem esse apreço ao Neymar, pelo Neymar, de forma que o Neymar acaba tendo um lugar mais tranquilo, a gente pode dizer assim. Mas esqueceram de combinar os astros, né? Entre os astros do Neymar, a astrologia do Neymar com a astrologia do Santos, porque o Santos está num momento muito difícil, não tem um elenco, né, à altura que o torcedor esperava, voltando depois de uma Série B, enfim, estão passando por muitas situações ainda de um time que está se recompondo. E tudo isso, é claro, que respinga na figura do Neymar em todos os aspectos, né, Bruno? Não só no que ele significa para o santista, no que ele significa para o clube, porque fica aquela sensação, mas o Neymar estava em campo, por que não ser diferente? Porque aquilo não... porque o Neymar não fez a diferença naquele momento. Ao mesmo tempo, isso também pode respingar na carreira do Neymar. A gente sabe que daqui a pouco tem convocação de seleção brasileira e há um pouco de falta de consenso, a gente pode dizer assim, com relação ao nome dele aparecendo ou não, mesmo depois de estar com a questão física tranquila, né? Vamos dizer assim, disponível de fato fisicamente para voltar para a seleção. A gente tem uma sonora para ouvir do Neymar, uma palavrinha dele ontem depois do jogo, que a gente pode passar agora no Sport Center. Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito em fazer todo tipo de protesto, obviamente sem as vias, né, de fato, mas xingar, ofender, hoje está no direito. Hoje é o sentimento de muita vergonha, eu nunca tinha passado isso na minha vida e isso infelizmente aconteceu. Choro é de raiva, de tudo. Infelizmente eu não consigo ajudar de todas as formas. Sim, a gente foi uma b****, isso é que é a realidade. Bom, a gente viu aí, né, o Neymar sem filtro mesmo, falando com a imprensa depois do jogo. Muito sentido, de fato, saiu sozinho. Assim que o jogo acabou, ele deu um abraço ali no Diniz, chorando bastante. Deixou o campo, depois publicou nas redes sociais uma mensagem que o filho o mandou ali depois da partida, né? Falando que a família está ao lado dele, que as pessoas que o amam estão ao lado dele, para ele erguer a cabeça e continuar. Não tem como falar do Santos nesse momento e não falar do camisa 10, daquele que carrega a maior camisa da história do futebol e, é claro, desse clube aqui também, Bruno. Pessoal, o nome que está se falando aqui no Santos é de Zubeldia e Sampaoli, né? Na verdade, Zubeldia é o segundo nome, o primeiro nome é o Sampaoli, né? Santos foca em Luiz Zubeldia após demissão de Kleber Xavier, né? Tite já tá certo que não vem, porque Tite não quer trabalhar agora, Tite tá com problemas e, né? Decidiu não trabalhar e, cara, tomara que amanhã
não se fale mais nisso, vamos virar a chave, chega de pensar nessa goleada, para mim já passou, não temos que ficar pensando nisso, né? Os nomes mais fortes em pauta é o treinador argentino que foi especulado em outras oportunidades no Brasil, né? Com estilo de jogo enérgico e disciplinador, que agrada a cúpula santista, né? Além de Zubeldia, Jorge Sampaoli também é discutido internamente, né? Embora a sua relação conturbada em passagens anteriores no país seja vista como ponto de atenção, né? Já Tite, outro nome citado nos bastidores, segue irredutível em sua decisão de não voltar a trabalhar neste momento. Tanto que ele recusou até o Corinthians, né? Ele teve uma bela passagem também pelo Corinthians e decidiu não voltar. O Santos trata a escolha como urgente, né? Já que a equipe volta aos treinos nesta terça-feira no CT Repelé. Agora, uma coisa que eu vou falar aqui, cara, quando trouxe os Kleber Xavier, eu falei, né, rapaz, o cara não tem experiência, tal, o cara nunca teve, eu tinha outro canal, o cara nunca teve passagem por times como treinador, como é que traz um cara no momento desse? É como pegar um motorista de carro pequeno e botar para dirigir uma caçamba de 3, 5 toneladas. O cara não vai ser a mesma coisa, é diferente, né? E o Santos é um time grande, né? E o Santos encara o Bahia, um jogo dificílimo lá na Arena Fonte Nova, o Bahia é muito forte. Lá na Arena Fonte Nova, o Bahia ganhou o último jogo aí pro Corinthians, dentro da casa do Corinthians, por 2-1. O Bahia não é brincadeira. E o Zubeldia, né, de 44 anos, tem passagem de destaque pelo LDU do Equador, onde conquistou títulos e deixou sua marca com estilo de jogo agressivo e competitivo. Seu nome agrada a parte da torcida, que vê nele uma possibilidade de resgate do espírito competitivo do time, né? Apesar do interesse do Santos, o interesse do Santos sabe que a negociação não é simples. O treinador tem mercado em outros países e só toparia assumir o projeto com garantias de investimento e respaldo para executar seu trabalho. Esse é o ponto em que a diretoria do Santos terá que convencer, né? Ainda mais que não está com histórico muito bom aí, né? Então, pessoal, por hoje é só. Por hoje só encerramos por hoje. Amanhã estamos de volta, meio-dia e às 18 horas, beleza? Às 19 horas. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza?